Oi, pessoal! Hoje, o tema da live de hoje é um tema muito sensível, porém muito necessário. Precisamos falar sobre ele. Vamos falar sobre os traumas que o abuso infantil pode deixar e a vida que segue. E aí eu vou receber a Viviane e vou receber a Ioná para esse bate-papo bem especial com vocês. Oi, Pati! Viviane já tá aqui, eu vou enviar o convite para ela. A Ioná já tá aqui. Paty, me ajuda aí convidando o pessoal aí que vai entrar, para entrar. Eu convido as duas aqui. Ó, tem uma câmera aí que não tá bem posicionada. A minha. Pronto. Faz parte. Opa, Tô peraí. enviando aqui. Vai virando aí, não tem problema. Ótimo. Boa noite, mulheres. Primeiro, muito obrigada por terem aceitado esse convite, né? De doar aí o tempo e o conhecimento de vocês. Vou falar rapidamente aqui como que surgiu a ideia dessa live. Eu e a Ioná, a gente está num grupo que tem bastante mulheres, acho que mais de 200 mulheres. E aí, então, a gente estava rolando uma conversa no grupo e uma das mulheres comentou sobre a questão do abuso sexual infantil e comentou que tinha sido vítima. E a partir desse comentário dela, veio uma enxurrada de comentários de outras mulheres falando que também passaram por esse tipo de situação. E pedindo, né, que de repente gostariam de uma roda de conversa para tratar sobre o tema. Então, eu e a Ioná, a gente está programando uma roda de conversa sobre o tema, né, para a semana que vem. A gente vai falar um pouquinho disso também. E aí a gente pensou em fazer uma live para divulgar. E eu lembrei da Viviane, porque a gente fez uma live que deu uma repercussão muito boa ano passado, acho que faz praticamente um ano que a gente fez essa live, compartilhando muita informação de qualidade, né? Porque às vezes as mulheres são vítimas de violência sexual e na hora a gente não sabe o que fazer, não conhece nem a legislação. E essa live que eu fiz com a Viviane foi um feedback maravilhoso, as mulheres pedindo para ter mais, para a gente compartilhar esse tipo de informação de qualidade. E a Viviane também fala, por favor, me ajuda a divulgar esse tipo de informação que é super necessário. Já falei demais, deixa eu apresentar, então, a Viviane, então, que já esteve numa live aqui comigo, maravilhosa, que é enfermeira da emergência da maternidade do HU, da UFSC, e coordenadora do Acolhe Mulher, que ela vai falar um pouquinho para a gente. E a Ioná, que é terapeuta integrativa, especialista em neurociência e comportamento, trazendo o funcionamento da mente e das emoções em casos de abuso. Então, Vivi, vou começar por ti, para a gente falar um pouquinho daquelas questões e informações técnicas que a gente falou na outra live, super importante. Inclusive, esse final de semana ainda eu chamei a Viviane para pedir um auxílio por conta de uma pessoa que me procurou, uma mulher que me procurou, vítima de violência sexual, esse final de semana. E aí, para onde que ela vai? Em quanto tempo vai? Ela ainda podia tomar o coquetel? Eram as dúvidas que ela tinha, né? E aí eu tô falando isso por quê? Porque é super comum, infelizmente é comum, e por isso que a gente precisa falar sobre essas coisas. Então, Viviane, obrigada mais uma vez. Conta um pouquinho aí pra gente o que é o Acolhe Mulher, um pouquinho do teu papel, do teu trabalho e como que a gente pode ajudar essas mulheres que estão passando ou passaram por esse tipo de situação. Então, eu que agradeço. Estão me ouvindo bem? Sim. Aham, sim. Eu que agradeço o convite de participar de novo, né? De poder estar tá divulgando essas informações, né, para a população em geral, principalmente para a população feminina, né? Que em algum momento passam por essa situação. Então, não só para as mulheres que passam por essa situação, mas para as amigas das mulheres, para a rede de apoio dessas mulheres, porque em muitos casos, em muitos atendimentos que a gente faz, a mulher que se encontra nessa condição, ela sofre uma série de congelamentos, assim, e ela não consegue muitas vezes pedir ajuda. E se ela consegue compartilhar, né, essa situação, esse evento que aconteceu com ela, com alguém que saiba como pedir ajuda, que saiba onde buscar essa ajuda, eu acho que facilita bastante para a gente conseguir prestar o cuidado que ela precisa a tempo e a hora.
né? Então, falando um pouquinho sobre o nosso serviço lá no HU, é um serviço concentrado, o Acolhe Mulher se concentra lá na emergência da maternidade, né? Então, dividindo as meninas por idade, né? Até os 15 anos, elas são atendidas na emergência pediátrica ali do Hospital Universitário, e a partir de 15 anos, lá na emergência obstétrica na maternidade com a gente lá. Tá? Eu não gosto desse termo coordenadora do Acolhe Mulher, eu gosto de dizer que eu organizo o cuidado delas, né, ali na maternidade, porque é um grupo bem seleto, né, de pessoas, é uma equipe disciplinar bem enxuta, mas muito unida, muito comprometida com esse trabalho, né, tanto a psicologia, quanto a assistência social, quanto as enfermeiras plantonistas, as residentes da medicina, que estão sempre dedicadas a atender essa mulher da melhor forma possível. Tá? Não é um trabalho feito só por mim, é um trabalho feito por todo um conjunto de mulheres, né? Apesar da gente ter homens também, mas é um cuidado predominantemente de mulheres, né? Então... Posso fazer aqui um stopzinho só? Que o prefeito entrou e vai dar boa noite aqui, né, prefeito? A gente está falando aí um assunto que o senhor sabe bem, porque está para lançar aí o Hospital Dia, né? E onde vai ter um espaço especializado para atender mulheres vítimas de violência sexual, numa porta só, já com polícia científica, com a delegacia da mulher, para que ela não precise passar uma boa noite a todas. Fiquei até nervosa, prefeito. Eu também, prefeito, sou sua fã. Respira. Que honra! Chama a Vivi e a Ioná aí pra gente conversar sobre o Hospital Dia, que eu tenho certeza referente a essa aula das mulheres aí, que elas vão ter uma... Não estava programado, tá, gente? Elas vão ajudar a gente bastante. Prefeito que está, agora eu sou obrigada a falar, o prefeito que está sempre aí abrindo as portas, pensando, né, tudo que eu trago ali, todas essas que eu trago aí para as mulheres, sempre me atende, me recepciona tão bem, e está aí um dos resultados, que é essa aula para atendimento das mulheres vítimas de violência sexual lá no Hospital Dia, que esse ano ali, em março, provavelmente vai ser inaugurado. Obrigada por tudo, tá, prefeita? É uma honra fazer parte aí da sua gestão. Olha, tchê. Então, vamos lá, Vivi. Então, assim, para organizar esse cuidado, né, eu sou enfermeira, né, não sou advogada, mas a gente precisa saber um pouquinho das leis, né, que norteiam o nosso trabalho, né. Então, lá na Lei 12.845, né, de 2013, ela prevê o atendimento obrigatório integral às pessoas em situação de violência, tá, ali na maternidade, no caso, as mulheres, tá. Lá no artigo 2, ela diz que qualquer forma de atividade sexual sem o consentimento da vítima é violência sexual. Então, isso a gente precisa ter em mente quando a gente for acolher essa mulher ali na maternidade, né? Lá no artigo 3, ela diz que eu tenho que organizar o meu serviço de forma a cumprir esse artigo, né? E como que a gente organiza isso? O que a gente precisa ter? Né? A gente precisa ter capacidade técnica para fazer diagnóstico, tratamento e também facilitar o registro do boletim de ocorrência. Lembrando que o boletim de ocorrência, ele não é obrigatório para o atendimento da mulher em situação de violência. Ele é desejável, a gente encoraja, mas ele não é obrigatório, tá? A mulher, ela tem direito a várias escolhas quando ela faz esse atendimento, desde o registro do boletim de ocorrência até a própria administração do antirretroviral, a escolha dela fazer ou não, tá? A gente vai falar sobre isso mais um pouquinho à frente. Então, em relação à organização do fluxo, o que eu preciso ter, né, numa emergência que vai acolher mulher em situação de violência? A gente precisa, primeiramente, pensar no acolhimento, né? Como que essa mulher vai chegar lá na recepção, lá no atendimento da emergência e como que ela vai dizer sobre o que ela passou, né? Então, hoje a gente trabalha com a lógica, óbvio, de não revitimizar essa mulher, não fazer com que ela fique repetindo a história pela qual ela passou várias vezes. Então, hoje na emergência, ali na recepção, para fazer a ficha dela e a abertura de prontuário, é só ela dizer que quer fazer um atendimento no Acolhe Mulher,
né? Se ela não conseguir lembrar do nome do grupo, ela pode dizer que precisa de um atendimento de violência, não precisa dizer se foi sexual, não precisa dizer se foi doméstico, ela diz que quer um atendimento para violência lá na maternidade, lá na emergência obstétrica. Imediatamente, essa recepcionista vai entrar em contato com a classificadora vai entrar em contato conosco para que a gente fique sabendo que essa mulher está ali para subir, né? E na medida do possível, a gente vai tentar dar o atendimento mais prioritário possível. Claro que é uma emergência hoje que a gente atende de uma forma mais tranquila porque ela está referenciada, ela não é porta aberta, né? A gente atende 21 postos da rede municipal, então a gente atende de forma um pouco mais cadenciada hoje. Mas ainda assim a gente tem um volume muito grande de atendimentos. Então o que a gente faz prioritariamente? Assim que essa mulher sobe para emergência, ela vai para uma sala diferente, que é a nossa sala de acolhimento, para pessoas em situação de violência, enfim, para todas as situações em que a mulher não pode ficar em meio às outras gestantes, por conta de constrangimento, por conta do próprio estado emocional, desorganização emocional. Enfim, a gente tem esse cuidado de levar para ela para um outro ambiente. Então, em todos os casos em que essa mulher vai ser atendida, a gente tenta, sempre que possível, priorizar o atendimento num local que tiver disponibilidade. Geralmente essa sala está sempre livre, então foi feita para isso, então a gente sempre busca esse local, né, para acolher a mulher, para fazer essa primeira conversa. A gente sempre abre prontuário, tá? Registro sempre em prontuário. E quando essa mulher vai ser atendida, a gente já sabe que a gente precisa fazer o SINAM, que é uma notificação de agravo compulsório. A gente tem 24 horas para enviar, né, lá para a vigilância epidemiológica, tá? É considerado violência sexual, é considerado um agravo de notificação compulsória, tá? Então, essa assistência, ela é tempo dependente. O que significa isso? Para a gente ter um atendimento efetivo após ao ato violento, a gente precisa atender essa mulher com até 72 horas. Por que isso, Viviane? Porque a gente precisa fazer algumas medicações em que o efeito delas ele é mais seguro, né? A efetividade dela é assegurada em até 72 horas. Né? Então, a partir de 72 horas, essa mulher já não consegue mais fazer, por exemplo, um antirretroviral, né? Que é o coquetel, né? Para prevenção do HIV. Então, Vivi, deixa eu fazer aqui um parênteses, porque eu acho que tu já falou várias coisas que inclusive foi útil para mim essa semana, né? Porque, como eu comentei, uma colega veio me pedir ajuda em razão de uma violência sexual. E aí, realmente, a primeira dúvida é: quais os hospitais referências, para onde que eu encaminho, para onde que eu vou, né? Então aí, né, a Viviane já está trazendo essa informação, o HU da UFSC é um dos hospitais referências, está lá preparado para isso, tem o Acolhe Mulher, que é um programa, né? E aí eu também fiquei nessa dúvida de dizer para ela onde ir dentro do HU, né? E o que eu falei para ela foi, bom, fala qualquer coisa da lei do minuto seguinte, que eu acho que eles vão entender, porque às vezes né, a pessoa fica assim, ela não quer dizer, sei lá, fui estuprada, né? É difícil. Então, assim, como tu falou, qualquer coisa que a pessoa lembre, ou acolhe mulher, ou talvez chegar dizendo lei do minuto seguinte, ou que quero tomar o coquetel, acho que eles já entendem, né? Sim. Depois tu pode até complementar. Sim. Outra informação importante que tu já deu também, que essa pessoa também me questionou, vou precisar fazer o boletim de ocorrência? E ela foi antes na delegacia, ela não estava bem certa se iria registrar ou não o boletim de ocorrência, ela foi mais no sentido de uma orientação. E na delegacia eles também não sabiam informar se era obrigatório ou não. E daí ela mandou essa mensagem, eu não sei se eu registro o boletim de ocorrência ou não, mas eu quero tomar o coquetel, enfim. Porque às vezes naquele momento, né, a pessoa talvez não esteja preparada naquele momento. Como tu disse, o ideal é que registre o boletim de ocorrência, né? Mas por N situações, talvez naquele momento a pessoa não queira ou não esteja preparada, enfim. Não é obrigatório, né? Como tu falou. Então, né, dá para ir tomar o coquetel.
não sei se daí os termos técnicos eu estou falando correto, e depois tu pode, por favor, me corrigir. Mas ela até perguntou, né? Eu perguntei quando que foi, quantas horas faz, porque eu lembrava dessa questão das 72 horas. É muito importante que dentro das 72 horas procure, né? O HU, enfim, algum centro de saúde, de preferência esses que já fazem esse tipo de atendimento, como o HU dentro das 72 horas, e claro, o ideal é que registre também o boletim de ocorrência, mas não é obrigatório. A lei diz que basta o depoimento, a fala, não que ela tenha que prestar um depoimento lá, mas basta a palavra, basta a palavra da mulher para que ela tenha direito a ter esse atendimento de saúde, né? Sim. Então, vamos voltar um pouquinho em como se organiza Florianópolis em relação ao atendimento dessas mulheres em situação de violência, né? Então, assim, a gente faz parte da RAIS, que é a Rede Integral de Atendimento às Pessoas em Situação de Violência, né? A sigla RAIS. Quem entrar lá no Google vai conseguir, a RAIS tem protocolo de atendimento das mulheres em situação de violência, e tudo que eu estou falando aqui está lá dentro do protocolo da RAIS também, porque a gente faz parte da rede, né? Então, assim, é só no HU que a gente consegue esse atendimento? Não. Então, faz parte da RAIS, o Hospital Nereu Ramos, a Maternidade Carmela Dutra, o Hospital Universitário, o Hospital Infantil, lá para atendimento das crianças. Lá na Grande Florianópolis, vamos supor que a violência sexual tenha acontecido lá em Garopaba. Quer vir para o HU? A gente atende no HU. Não quero ir para o HU, quero ir para o Hospital Regional de São José. O Hospital Regional de São José também faz esse atendimento ali na porta da emergência deles. Eles não fazem parte da RAIS porque eles ficam em São José. São José em Florianópolis. A RAIS é só Florianópolis. Mas, assim, toda maternidade de porta aberta, ela tem capacidade, sim, técnica de fazer atendimento às mulheres em situação de violência. Viviane, eu posso ir na UPA? Pode ir na UPA. Lá na UPA tu vai ter o primeiro atendimento, tu vai ser acolhida, só que tu vai ser encaminhada para o hospital universitário. Por quê? Porque lá na UPA, se for dentro das 72 horas, não tem o antirretroviral. Então, eles vão encaminhar para uma maternidade, ou para Carmela Dutra, ou para o HU. O que acontece se for dentro das 72 horas e a mulher quer registrar boletim de ocorrência? Aí ela chega na emergência, em vez de ela consultar direto com a ginecologista ali na porta, para tudo. Ela quer registrar boletim de ocorrência. O boletim de ocorrência pode ser feito de dentro da emergência obstétrica, e aí, para fazer a consulta ginecológica com o obstetra na emergência, a gente vai aguardar a perita. Porque depois que a gente registra o boletim de ocorrência, esse boletim de ocorrência gera uma guia para a polícia científica. E a polícia científica comparece ao HU para fazer a coleta de vestígios. Então, existe uma diferença básica entre o atendimento dentro das 72 horas, o atendimento fora das 72 horas, e dentro das 72 horas é se eu quero registrar boletim de ocorrência ou se eu não quero. Se eu quero registrar boletim de ocorrência, eu preciso fazer um registro de boletim de ocorrência por via telefônica. A mulher pode falar direto com o escrivão pelo telefone, né? Relatar o ocorrido para o escrivão, ele vai registrar, o escrivão vai gerar uma guia, e aí a gente aguarda o perito comparecer ali na emergência para coletar. O perito, antigamente, era homem, hoje a gente tem um grupo de peritas mulheres que fazem esse atendimento. Isso foi um melhoramento que a delegacia científica fez e que a gente tem tido um feedback muito positivo das próprias mulheres, tá? Inclusive também dos profissionais que trabalham lá no serviço. O serviço ficou um pouco mais, não digo humanizado, não digo mais humanizado porque os peritos não eram desumanizados, mas a mulher ficava mais confortável por conta do evento que ela sofreu. A última coisa que ela quer ver olhando para ela depois de um evento de violência é um homem. A gente entende isso. Então, esse melhoramento foi muito importante, tá? Então, quando essa mulher... Tem uma pergunta aqui da Carla que eu vou ler, tá? Tá. A Carla perguntou: tem que ter atendimento ginecológico no hospital para realizar esse atendimento? Olha, o atendimento, até na rede municipal, ali no posto de saúde, o atendimento ginecológico, os médicos que trabalham com saúde da família têm capacidade para fazer.
capacidade técnica, né? O que acontece na violência sexual é que, por exemplo, se ela quer registrar o boletim de ocorrência, a perita vai optar por fazer a coleta de vestígios lá dentro do HU ou lá na maternidade Carmela Dutra. Então, o que a gente quer? A gente quer dar uma informação em que a paciente tem um fluxo único. E não ficar batendo de porta em porta para ficar tendo que falar sobre o que ela passou, entende? A gente observa na nossa prática que ir para um hospital geral, onde você possa ofertar diagnóstico, tratamento e facilitação do boletim de ocorrência, para ela é melhor. Entende? Não que eu desencoraje que ela vá para um posto de saúde ou para uma UPA, mas assim, para fins por exemplo, de coleta de vestígios, se bem precisar a delegacia científica, ela vai optar em ir lá para o hospital geral e ela vai ter que sair de onde ela está e ir lá para o hospital geral. Entende? Entendeu, Carla? Se não for um desses hospitais referências que a Viviane está falando, possivelmente ela vai ter que se deslocar, né? Fazer esse deslocamento. Vai num lugar, depois tem que ir em outro. E se for, por exemplo, no HU, ali já vai ter a polícia científica que vai até ela coletar os vestígios. Dali ela já vai poder registrar o boletim de ocorrência sem precisar sair desse local. Ou seja, ela vai ser atendida toda no mesmo local, né? O que vai, claro, evitar a revitimização, né? Vai facilitar aí, não vou dizer facilitar, mas né, tem um fluxo, né, que funciona. Sim. E mais uma coisa que o serviço oferta e que é garantido pela lei para ela é o acompanhamento pós-evento, né? Em que ela vai fazer uso dos antirretrovirais, ou, por exemplo, depois das 72 horas não vai fazer, mas ela é acompanhada no nosso ambulatório por 6 meses, pela nossa ginecologista lá no ambulatório do Acolhe, né? Então o serviço já tem essa premissa, né, de acompanhamento pós-evento ginecológico. Então, assim, se fosse para mim, um aconselhamento para mim, Viviane, para onde você iria? Eu iria para o hospital universitário. Entende? Eu iria para uma porta só. Eu iria para onde eu teria toda a assistência necessária para a resolução do meu problema, entende? Eu respondi para a Carla está satisfeita? Se tiver mais alguma dúvida, eu posso... Ela escreveu perfeita explicação, então... e aí eu queria fazer mais 2 perguntas, Viviane. Eu acho que tu ainda não terminou, né? Eu vou atropelando. Não, mas pode ir perguntando, porque daí eu posso ir respondendo e posso falando sobre o conteúdo. Pode falar. Uma coisa que eu lembro também que a gente comentou na outra live foi a questão do banho, né? Que não pode tomar banho, porque pode apagar ali os vestígios que tenha, embora muitas vezes seja a primeira vontade da mulher, é importante a gente falar isso, que se ela não tomar banho, ela preserva ali os vestígios e provas, né? E eu queria que falasse um pouquinho sobre isso, e também, eu vou falar o termo errado de novo, e daí tu me explica, tu repete para mim. Eu falei coquetel, não é coquetel, como é que é o termo que vocês usam? São os antirretrovirais. Antirretrovirais. Explicar o que são esses antirretrovirais, o que evita, né? Para ficar mais claro. Os antirretrovirais, ele é um conjunto de medicamentos que a gente oferta para a mulher, prescreve para a mulher, a gente já faz uma dose lá de ataque na emergência, que é para profilaxia do HIV, para prevenção do vírus da imunodeficiência humana, para o HIV. Então, também para evitar a gravidez não desejada. E para gravidez não desejada, a gente também faz a pílula do dia seguinte. E também a gente sabe que tem uma estatística de não resolução da administração da profilaxia da gravidez. Então, é mais uma função do acompanhamento pós-evento, monitorar a mulher na questão da gravidez não indesejada advinda desse evento, tá? Porque também tem estratégia e também é no HU. Então, assim, o HU, o Acolhe Mulher, ela tem um conjunto de serviços completo, tá? Respondi? Sim. Vamos falar do boletim de ocorrência quando ele é obrigatório. Ele é obrigatório nos menores de 18 anos. Por quê? Porque quando tem um evento de violência sexual nos menores de 18 anos, a gente precisa acionar o conselho tutelar para verificar se o lar, um dos objetivos é verificar
se o lar é protetivo, precisa retirar essa mulher do lar, né, da casa, né? E então, nos menores de 18 anos, o boletim de ocorrência é obrigatório, tá? Perfeito. Nesses casos. Uhum. Então, vamos pensar que a violência ela foi após as 72 horas. Eu acolhi uma mulher e ela veio e o evento, a situação que ela viveu foi, passou das 72 horas. O que eu oferto para ela? A gente vai fazer todos os encaminhamentos que a gente faz para a violência que foi ocorrida nas 72 horas. A única coisa que ela não vai fazer vai ser os medicamentos, tá? Se ela compareceu ao serviço até o 5º dia após a violência, ainda dá para fazer a profilaxia da gestação, mas a gente sabe que a efetividade é bem ruim, tá? Mas até o 5º dia dá para fazer. A gente vai registrar o Sinam para ela também, ela vai fazer o acompanhamento com a gente no pós-evento durante 6 meses, mesmo que ela não tome o medicamento, ela vai fazer o acompanhamento dos exames laboratoriais. E todos os nossos atendimentos de violência, todos eles, têm suporte psicológico, é obrigatório. Viviane, a gente não tem plantão da psicologia no período noturno. Se a mulher estiver desorganizada emocionalmente e a violência dela ocorreu à noite e ela compareceu ao HU, ela não sai do HU, tá? A gente orienta que ela se organize e aí a gente oferta o que a gente tem, né? Hotelaria, né? Alimentação, um leito, segurança para ela e no dia seguinte a gente oferta um acompanhamento psicológico e de assistência social, se necessário for, e aí sim, se for da vontade dela, ela pode ir embora. Se ela tiver condições de ir embora, aí ela vai embora, tá? Mas assim, sempre que ela precisar de um acompanhamento, ela nos procurar à noite, ela permanece no serviço, a gente não segura ela lá, tá? Não é obrigada, ela não é obrigada a ficar. Mas a gente aconselha que se ela tiver numa situação, numa desorganização emocional a ponto dela não conseguir ter segurança para ir, ela pode ficar conosco lá e de manhã conversar com a psicóloga. Porque nós temos plantão da psicologia todos os dias. A gente só não tem no período noturno. Tá? Ótimo. Ótimo. E a gente, nos pós-evento, a gente, se necessário for, durante o acompanhamento ginecológico e ela necessitar, e for alguma coisa que seja urgente, a gente oferta atendimento psicológico e do serviço social. Mas a gente não tem condições de fazer isso no ambulatório para todas as pacientes, tá? Então, a gente faz os encaminhamentos para os CREMs, né? Para os serviços de psicologia e assistência social da prefeitura, né? Ótimo. A gente gostaria de ter perna para poder acolher de forma integral no pós-evento todas as mulheres, porque elas precisam e a gente realmente não tem certeza que elas conseguem esse acompanhamento psicológico que é muito necessário no pós-evento. A gente gostaria, mas a gente não consegue. Então, hoje a gente faz o que a gente pode, acho que todos os serviços que estão dentro da RAIDS estão fazendo o que pode, né, o que podem, né, para acolher essa mulher da melhor forma possível. Mas, realmente, atendimento psicossocial no pós-evento é algo que a gente ainda não alcançou. A gente tem muita coisa boa, a gente tem muita coisa para ofertar, mas a gente ainda não alcançou o atendimento psicossocial durante os 6 meses, tá? Tem mais pergunta? Ótimo, Viviane. Se tiverem, coloquem ali. Muito obrigada, sempre muito esclarecedoras, são informações assim, né, que a gente precisa divulgar, porque infelizmente, né, esses eventos acontecem com mais frequência do que a gente gostaria. Gente, eu comecei a live, eu apresentei a Viviane, eu apresentei a Ioná e eu não me apresentei, né, porque eu sou campeã em fazer isso. Então, para quem não me conhece, Andréia. Oi.
Andréia, antes de eu terminar de tu se Ah, apresentar desculpa. e começar a fala da Ioná, eu queria deixar na verdade, uma pergunta para ela, né? Já fica uma pergunta, né? Que na verdade é um dos nossos maiores obstáculos, né? É o medo da mulher de procurar ajuda nas situações de violência, né? Por mais que a gente converse, mas é algo muito presente e que ainda bate muito forte na gente nos atendimentos, é a questão do congelamento que elas sentem no pós-violência, e esse congelamento é sempre carregado de muita culpa, né? A mulher, ela se tira da condição de vítima e se coloca na situação de ter feito algo para merecer aquilo. Então, como a Iona vai falar um pouco de comportamento, eu acho muito útil e muito importante que ela fale sobre esse sentimento de culpa que a mulher tem, carrega quando ela é vítima de violência sexual. Então, eu queria que ela falasse um pouco disso depois, até para mim, porque isso bate muito forte, e até para mim, que trabalho com isso há 3 anos, e é algo que para mim é muito importante ouvir e saber, para que eu possa acolher essa mulher cada vez melhor, sabe? Ai, perfeito, Pronto, Renata, Viviane. pergunta. Inclusive, essa colega que eu comentei que eu tive contato essa semana, esse era o sentimento dela. Eu me odeio, né? A culpa foi minha, eu fui uma idiota, né? Essas eram as frases que ela repetia. Então, realmente, vem carregado de culpa. Enfim, e né, a Ioná vai falar um pouquinho mais pra gente. Então, antes eu vou me apresentar, que eu não me apresentei no começo da live, eu sou campeã de fazer isso. Eu sou Andréa Vergani, estou assessora de políticas públicas para as mulheres na Prefeitura de Florianópolis. Foi onde eu me aproximei um pouco da Viviane, quando eu comecei a estudar um pouco para fazer o protocolo Não Se Cale, que é um programa ali da prefeitura para casas noturnas, bares, restaurantes, né? Aí que eu fui conhecer que existia a RAIVES, que é essa rede integrada de acolhimento para pessoas em situação de violência, aí que eu fui conhecendo um pouco desses equipamentos, enfim. E quanta coisa que a gente precisa compartilhar para que mais pessoas saibam, né? Como a Viviane também falou, Florianópolis tem o CREMV, que é o equipamento da prefeitura, o Centro de Referência Especializado para Mulheres em Situação de Violência, que fica lá na Agronômica. Então, quem estiver precisando, gente, tem o CREMV na Agronômica. Além disso, eu vi que a Ivone aqui também entrou, do Tribunal de Justiça. Existem os grupos reflexivos para as mulheres em situação de violência, em parceria com o Tribunal de Justiça e com a UFSC também. Tem na modalidade online e tem na modalidade presencial, é @projeto.espelhos, porque, de fato, como a Viviane falou, a gente tem muita coisa boa, né? E às vezes a gente precisa compartilhar, fazer com que essa informação chegue a quem está precisando. E além disso, também, eu dei um spoiler aqui, né? Porque o prefeito nos surpreendeu entrando na live. Tem também a questão do Hospital Dia, né? Que é mais uma porta que vai ser aberta para mulheres vítimas de violência sexual e vítimas de violência doméstica também, que a ideia é justamente essa, ter exatamente um espaço lá, uma porta única para que lá elas sejam atendidas, assim como hoje acontece no H1, e não precisem sair de lá para nada, possam fazer, né, polícia científica lá, o boletim de ocorrência, enfim. E aí agora, então, eu vou passar para a Ioná, terapeuta integrativa, especialista em neurociência e comportamento, trazendo funcionamento da mente e das emoções em casos de abuso. Ioná, obrigada também. E aí, acho que a Viviane já deu, né, já começou com uma pergunta ali Já começou, já. que já pode iniciar, que eu acho que foi perfeita. Isso, vamos por aí, vamos por aí. André, querida, obrigada. Viviane, muito importante toda a tua fala, né? Todo esse esclarecimento, né? Porque é muita coisa, eu acho que a grande população não tem ideia que tem todo esse auxílio, que tem toda essa estrutura, que tem toda essa oportunidade das pessoas buscarem um tratamento, buscarem ajuda, buscarem um acolhimento. Isso é muito importante, né? Vamos lá, então, vamos começar por essa tua pergunta. Engraçado, porque é por onde eu começo mesmo. É por esse sentimento de culpa, explicando por que, da onde ele vem. Porque esse sentimento de culpa e vergonha são os dois sentimentos que geralmente as mulheres que passam por abuso têm, muita culpa e muita vergonha. E se a gente for pensar, se a gente for... Eu nunca fiz uma pesquisa, eu nunca li nada sobre isso, né? Assim, exatamente que diga, mas é quase assim, 99% das clientes que eu atendo que passam por abuso psicológico, emocional, violência doméstica, abuso sexual na vida adulta, já passaram na infância. E aí a gente vai lá na infância e tem a grande causa disso aí. Porque quando a gente fala de culpa, eu estou falando de uma menininha de
4, 5, 8, né? Independente da idade que aconteceu. Uma menininha que em algum momento da vida dela foi abusada. Ou abusada sexualmente, ou foi abusada psicologicamente. E até porque quando a gente fala de abusos, né? Abuso sexual parece sempre aquela coisa envolvida com muito sexo. Mas quando a gente fala de uma criança, por exemplo, vamos pensar, uma menina de 6 anos. Se ela simplesmente vê um homem estranho, né, se tocando, né, na frente dela de uma maneira erótica, de uma maneira sexual, aquilo para ela já é um trauma. Aquilo para ela já entra como isso é perigoso, isso não é bom. É como se aquilo tirasse a inocência dela, né, numa idade que não era para estar vendo aquilo, nem acontecendo nada daquilo, né. Então, naquele momento, aquela criança já começa a ter uma vergonha. E assim, por que a gente fala em culpa e vergonha? A gente está falando de um abusador. E geralmente, na infância, né? Geralmente o abusador é alguém que essa criança conhece, é alguém da família, é um amigo da família. E para esse amigo da família, para essa pessoa chegar nessa criança, o que ele faz? Ele faz, né, uma manipulação psicológica. Ele vai fazendo de uma maneira com que faça, né, com que essa criança se sinta culpada. Ó, coisas assim, né? Ó, esse é o nosso segredinho. Ó, na verdade a culpa é tua. Ah, você que provocou, não é porque você gosta. E se a gente ouve isso com a nossa idade agora, imagina, o que é isso? Que loucura, né? Só que uma criança, qualquer frase que ela ouve disso, ela internaliza e ela usa como lei. Então ela tem vergonha de falar, de contar para os pais, de pedir ajuda. Muitas das mulheres que eu trato nunca falaram nada para ninguém. E interessante que às vezes elas vêm para terapia, elas não vêm tratar isso, não. Elas vêm tratar outra coisa, um marido, um relacionamento, um trabalho. E a gente começa a falar, começa a mexer um pouquinho nessa infância, o abuso aparece. Porque é como se assim, é uma coisa que dói tanto, é tão dolorido mesmo, né? Uma pessoa que tinha que te dar amor, faz uma coisa dessa contigo, é uma traição, é uma coisa que dói tanto, que essa menina resolve esquecer. E ela mesma fala para ela assim, não, isso não foi nada. Não, tá tudo bem. Não, não, ah, foi só um negocinho. E aí ela fala isso uma vida inteira, ela chega lá para mim com uns 35, 40 anos, que é mais ou menos a média que eu atendo, ela chega para mim, olha, eu até passei por uma coisinha, mas não foi nada. E ela começa a falar, a gente começa a entender e trazer para o consciente que sim, foi muita coisa. E são essas mulheres que passaram por isso na infância que repetem na vida adulta. É como se assim, né? Como se a vida estivesse dizendo para ela assim, olha, você vai continuar passando por isso até que de alguma maneira você resolva. Porque o abuso sexual infantil é o segundo trauma que mais causa problema emocional, cognitivo, de várias maneiras na mente, né? No cérebro dessa mulher. Ela vem para a vida, mesmo que ela não lembre. Ela pode, de repente, né, ela esqueceu, botou lá, guardadinho. Mesmo que ela não lembre, ela traz muito bloqueio, muito medo, muita coisa assim. Por quê? A gente está falando de uma mente. Então, estou falando aí de um sistema límbico, né? E quando eu falo em sistema límbico, que é responsável pela parte... Tem um cachorro participando da nossa live aí, em algum lugar. E quando eu falo do sistema límbico, né, que é o nosso, que é a partezinha da nossa mente responsável pelo cérebro, o que acontece? Ele pensa assim, né? A mente não sabe se é certo ou errado, se é bom ou ruim. Ela só pensa assim, ó, aquele tipo de situação aconteceu, aquele adulto chegou e fez alguma coisa, né, com essa menina, com essa menina mesmo. Então, a partir de agora, eu não vou deixar mais que nada disso aconteça. Então, é como se o sistema límbico, a mente de uma mulher que foi abusada, ela fica o tempo inteiro em alerta. Alerta. É como se ela estivesse sempre ansiosa, ela está sempre preocupada, olhando, né? Sempre parece que alguma coisa vai dar errado, é como se ela estivesse esperando algo acontecer. E como a mente dela funciona assim, e geralmente são mulheres que não falaram, né? Não compartilharam com outros, não colocaram para fora essa dor, aquela mente ela fica cada vez mais trabalhando nessa ansiedade. E se a gente trabalha nessa ansiedade e nesse medo, é como se assim, a mente dá foco nisso. É quase como se ela atraísse um outro relacionamento assim. É quase como se ela atraísse uma situação nesse sentido. Não estou falando de atrair que ela quer, né? Nada disso, jamais, nada disso. Mas é uma coisa tão inconsciente porque ela só consegue prestar atenção nisso. Agora vocês imaginam uma mulher na vida adulta que passou por isso na infância, que não lembra, que vive na ansiedade, como é que ela vai viver? Como é que uma mulher que passou por isso na infância, que tem uma vida na ansiedade, como é que ela vai conseguir? E tudo, como é que ela vai conseguir estudar? Como é que ela vai conseguir fazer uma carreira? Como é que ela vai conseguir ter filhos? Como é que ela vai conseguir ter um relacionamento com o marido? Né? Então, como é que ela vai conseguir ter um relacionamento sexual de uma maneira que seja solta, de uma maneira que seja bom para ela?
Eu não digo que é impossível, claro que não, as pessoas vão se curando de várias maneiras. Mas enquanto esse abuso, enquanto essa dor estiver ali guardadinha, espremidinha no coração, é muito difícil que essa mulher se realize. E por que elas chegam para mim com 35, 40 anos? É mais ou menos depois dos 35, porque é a idade que começa a ficar doente. Quando a gente tem uma mágoa, uma tristeza, uma coisa que ficou lá guardada, uma dor muito forte, e a gente não coloca para fora de maneira alguma, em algum momento vai sair. Se não sai, né, pela voz, vai sair pelo corpo. Aí ela vem. Às vezes é uma pessoa que tem depressão há muito tempo, ela chegou num momento que a depressão dela tá que ela não sai mais da cama. Ela não sai mais da cama. E se você for falar com ela, o que que ela tem? Uma tristeza muito grande. Eu tenho uma mágoa muito grande. Não tenho vontade de nada, né? Quando não pode ser uma coisa pior. São mulheres que têm fibromialgia, porque é tanta dor interna que o corpo começa, né, a externizar, começa a colocar para fora isso aí, né? Então a vida, na verdade, fica bem complicada se essa mulher não fala. Mas aí tem um milagre maravilhoso, que quando ela simplesmente começa a falar, quando ela simplesmente começa a verbalizar, quando ela usa, por exemplo, os serviços, né, que a Viviane falou para nós aí, de ir numa roda de conversa, de usar uma psicóloga, quando ela consegue fazer esse tipo de coisa, só o fato dela falar, ela começa a colocar a emoção para fora. Mas lembra que eu falei que é uma criança, e essa menininha está aqui no coração da adulta, essa criança sente culpa e sente vergonha. Se uma pessoa sente culpa e sente vergonha, ela tem medo de incomodar, ela não pede ajuda para os outros. Por que que é tão difícil uma mulher que passa por abuso pedir ajuda? Por que que é tão difícil? Por que que as mulheres, né? Por que que tem mulheres que apanham 10, 20, 30, 40 anos? Né? Eu fico pensando, como é que uma mulher apanha 10 anos de um marido? Dói muito. Nossa, apanha, um tapinha já dói. Você imagina um soco, imagina um chute, dói muito. Mas como é que uma mulher consegue passar por isso? Como é que ela aguenta isso? Né? Ela é doida? Não, ela não é doida. A mente dela funciona assim. Aquilo é normal para ela. Foi aquilo que ela viu na infância. Ou ela viu um pai tratando a mãe assim. Ela viu, ou ela apanhou muito na infância. Então aquilo para ela é uma coisa tão normal. Eu posso dizer que ela nem sabe que existe uma vida que pode ser muito mais leve, que pode ser com muito mais amor. Eu brinco assim que quando eu faço as rodas de conversa, quando eu faço os eventos, né, o que a gente mais fala, o que mais é difícil mesmo para essas mulheres, é elas receberem amor. Não é dar amor, não é falar sobre isso, não é nem perdoar. O mais difícil é essas mulheres entenderem que elas merecem amor. Elas merecem. Elas merecem chegar lá no hospital e ter um acolhimento bom, e ter um atendimento maravilhoso. Elas merecem. E muitas vezes elas não vão porque elas têm na cabeça, né? Lá naquela mentirinha da criança guardada, de que ela causou tudo, de que ela não merece, de que ela só incomoda. Então é uma mente, né? Tô só falando coisa ruim, né? Nossa, tô só falando uma mente, né? Mas é mais ou menos assim que funciona a mente, né? Dessa mulher. Ô, Ioná, a Babi fez uma pergunta aqui, vamos ver o que a gente consegue responder. O que seria Vamos. abuso psicológico no geral? E quais tipos de abuso existem? Bom, abuso psicológico tem várias maneiras, né? Um exemplo bem básico para se entender é uma mãe ou um pai que manipula. Está sempre manipulando a criança. Geralmente é uma mãe que precisa de mais atenção, o pai que precisa de mais atenção. Então ele faz uma maneira de manipular para que essa criança dê sempre. É como se fosse o contrário, como essa criança dá atenção para o pai e a mãe, como essa criança vai fazendo isso. E ela vai vindo para a vida e ela vai se acostumando com todas as pessoas que manipulam ela. Para ela tá tudo tranquilo. Ela vai deixando de viver a vida dela. Porque se ela aprendeu na infância que papai e mamãe, né, fazem isso com ela, manipulam ela em troca de uma atenção, em troca de outra maneira de aquela coisa assim, ela tem que ser sempre queridinha para todo mundo. Olha, você tem que ser sempre queridinha, tá? Porque daí mamãe fica feliz. Então ela vai para a vida deixando-se manipular. E é uma pessoa que vai para a vida que faz tudo para os outros, né? Não escolhe as coisas, né? Não consegue dizer não nunca, não consegue dizer não e acha que está tudo bem. Por quê? Porque o objetivo principal é ela ser queridinha, ela dar amor para os outros. E isso é uma coisa É assim que as agradar, pessoas né? acham que Ser é agradar. boazinha, agradar, não incomodar, não dar trabalho. É isso que a gente exige das nossas crianças, né? Numa regra geral, na nossa sociedade hoje é isso, né? Eu já vejo que já está tão mais aberta, tá mudando tanto, assim, as É, crianças já têm hoje muita espaço para falar das sim. emoções, né? Imagina só, se a gente quando era pequena ia falar, mãe, eu tô triste. E a mãe dizer, vem cá, por que que tu tá triste? Coloca isso para fora. Claro que não. Não tinha nem Uhum, como, né? Vai fazer tuas coisas e não incomoda, uhum. né?
nesse sentido, né? Uhum, Mas deixa exatamente. eu ver o que mais aqui que vem. Temos evoluído muito mesmo, e obrigada por falar, Ioná, que é importante também a gente reconhecer isso. E é verdade, hoje que bom que estamos evoluindo em relação a isso, né? Que as crianças hoje têm mais espaço para falar o que estão sentindo, para expressar a sua opinião, para serem respeitadas também, né? Nas suas opiniões e nos seus sentimentos. André, Porque eu é aí acho que que a criança, assim, a começa, né? criança, ela... É o que tu tá dizendo, é aí que tudo começa, né? Depois, como é que E vai ser um para quem adulto passou assim, que sabe se colocar, que sabe escolher, que sabe expressar sua opinião, que sabe dizer não? às vezes tem muito das mães que são, dos pais em gerais, que são muito autoritários, né? São muito autoritários, muito rígidos, mas eles querem um filho que se posicione, um filho que seja rígido, que nem eles no futuro. Eles querem um filho que bote a boca no trombone, digamos assim. Mas ele não deu um espaço para aquele filho falar uma opinião. Ele não deu um espaço para aquele filho dizer, olha, pai, eu não quero isso, eu quero aquilo. E aí ele pensa, nossa, meu filho não fala nada, meu filho é um boca aberta, meu filho sei lá o quê. E no fim, né, foi o pai e essa mãe que não deram espaço, né? Uhum. O André, mas para finalizar, eu só queria falar assim, para a gente prestar atenção, já que tu falou em crianças, né? Eu acho que é muito importante assim a gente cada vez ouvir mais as crianças, porque criança não mente em Uhum. relação a isso. Quando a criança não gosta de um adulto, ela fala que ela não gosta. Ótimo. Ela esperneia, ela não quer. Se você tem uma criança pequena que você vai deixar na casa da vizinha, na casa, sei lá, do irmão, do amigo, de alguém, e essa criança não quer ir de jeito nenhum, conversa com essa criança. Faz ela se acalmar, conversa, mostra para ela que ela pode falar com segurança, porque muitas vezes a criança dá muitos sinais, né? E aquela criança acaba indo para lá, aí de novo aquela culpa, aquela vergonha, ela volta, ela não fala o que está acontecendo. E a criança, se ela for educada desde pequenininha, educada no sentido assim, né? A mãe deixar bem claro partes do corpo que só a mamãe pode encostar. Bem claro, menininha de 3, 4 anos, ó, só a mamãe pode dar banho em você, só a mamãe pode tirar sua roupinha, só a mamãe pode tocar nessa parte, né? E aí a criança, se ela tem isso bem claro para ela, qualquer outra pessoa quando vir fazer isso, ela já vai dizer, só a mamãe pode encostar aqui. E aí se ela faz isso, né? Para uma pessoa que está tentando encostar nela, ele vai sumir na hora, porque ele sabe que é o tipo de criança que vai falar. Ele sabe que é o tipo de criança que vai. Então, de repente, uma maneira de as mães entenderem isso mesmo é explicar. Não é explicar o que vai acontecer, não é nada disso, né? Mas Eu falo também, né? A gente não vai falar de abuso sexual com a criança, não é isso. A gente vai ensinar isso, que tem partes que são íntimas, que só a mamãe que pode encostar, né? No médico, só se a mamãe ou o papai estiver junto. E aí e é bem isso, e eles entendem. A minha filha agora tá com 5 anos, mas já faz muito tempo que ela entende isso. E aí agora a gente tava tomando banho de piscina na casa de uns amigos agora ontem. E aí depois a gente saiu da piscina e já foi tomar banho na ducha ali, né? Pra já vir pra casa de banho tomado. Ela já, mamãe, eu não vou tirar meu biquíni aqui. Vou tomar banho com o biquíni. Eu falei, tá bom, filha. E aí várias coisas, né, que ela sabe, que eu falo, ó, não tem segredo, que o papai e com a mamãe não tem segredo. Às vezes vem algum adulto e fala, ah, né, sei lá, essas coisas de dar doce, daí é segredo, ela fala na hora. Eu não tenho segredo com meu pai e com a minha mamãe. Daí ela vem e me conta. Mamãe, o vovô disse que vai comprar um chocolate, sabe? Daí ela vai lá e conta tudo. Então, são pequenas coisas que às vezes podem, né, salvar nossos filhos de alguma situação. podem salvar, porque o abuso, para gerar um trauma numa criança, é 1 minuto de bobeira. É 1 minuto de bobeira, é uma mão onde não devia, é uma situação que pode, aquilo pode constranger e fazer ela comprimir aquela sensaçãozinha no coração, né? Uhum. Gente, alguém tem mais Gente, é alguma isso, pergunta Andréia. por Eu acho que aí? mais alguma coisa, mais alguma Vou deixar curiosidade. o pessoal aí, se alguém quer fazer alguma pergunta. Eu vou fazer 2 convites. Então, um que a gente vai fazer uma roda de conversa semana que vem, que a Ioná vai conduzir sobre esse tema. Tá ali divulgado, é na segunda-feira, tá no nosso Instagram. Quem tiver interesse, entre em contato com a gente, para mulheres. Posso fazer uma palavrinha desse? Claro. Gente, essa roda de conversa é uma roda realmente para acolhimento. E não quer dizer que as pessoas que vão precisar falar. Se você não quiser falar, você não precisa falar nada, você pode só ouvir. Eu parto lá da minha história, eu parto lá do que eu passei, para mostrar um caminho para essas mulheres, né? E realmente, assim, se a pessoa consegue entender que só verbalizando, somente falando, já é um processo de cura maravilhoso.
Então é para a gente realmente estar lá, de coração aberto, tranquilamente, né? Dia 29, às 19 horas. E no final nós vamos fazer um movimento, uma meditação bem gostosa, para a gente sair de lá com o coração bem aquecido. Ótimo. E como eu disse, eu vou repetir, né, que essa ideia surgiu por causa de um grupo do WhatsApp, onde em algum momento uma das mulheres colocou ali que tinha sofrido um abuso na infância, e aí veio uma enxurrada de comentários de outras mulheres, eu também, eu também, eu também. Então, infelizmente, é algo muito comum, mas que muitas vezes a gente não fala porque a gente acha que aconteceu só com a gente, e aí parece que fica mais pesado ainda, porque esse sentimento de culpa, né, que a gente carrega parece que fica mais pesado, e quando a gente começa a ver que muitas outras mulheres, crianças, infelizmente, também passaram por isso, e a gente consegue começar a falar sobre isso, é o que a Ana falou, parece que começa um processo de cura, né? A gente sabe que é difícil, enfim, mas é um processo que ajuda nesse processo de cura. Então, o convite está feito, podem entrar em contato com a gente. Iona, obrigada mais uma vez pelo teu tempo, pelo teu trabalho. Viviane também, obrigada mais uma vez por compartilhar tanta informação também aí, né, de utilidade pública para essas mulheres. Obrigada para todo mundo que assistiu, vai ficar salvo, tá? Vou salvar em collab ali com todo mundo. Vocês querem se despedir, dar um último recado? Eu queria dar um último recadinho, também de utilidade pública. Estamos chegando aí às festas de carnaval, né? Onde a importunação sexual... né? Onde a importunação sexual e as violências sexuais e o uso, o abuso, né, de álcool e drogas também são bem incidentes. Então, eu gostaria de lembrar aos meninos e às meninas que está lá no artigo 217 da Lei 12.015 de 2009, que embriaguez, né, completa da mulher, onde ela não tem condições de consentir o ato sexual, é crime. Então, para os meninos aí, né, que abusam do álcool, né, saibam que ter relações com mulheres em embriaguez completa é estupro de vulnerável, e elas têm condições de registrar boletim de ocorrência, denunciar, isso é uma agressão, e que se as meninas abusarem do álcool, estarem em algum lugar, estavam com as amigas, e de repente acordou em algum lugar diferente, sem roupa, suja, machucada, direto para o hospital para receber os cuidados necessários. Não sei o que aconteceu, não importa. Vem para o hospital que a gente te acolhe e te ajuda a cuidar da tua saúde, que isso é prioritário, ok? Muito obrigada. A gente tem que fazer uma live chegando perto do... A gente tem que fazer mais uma live chegando perto do carnaval, hein? Para alertar. Excelente. A prefeitura está com a campanha Respeito na Folia, que é o respeito à diversidade e aos corpos alheios. Então, a gente vai estar com adesivo, sol sim é sim, respeito é melhor cantado, assim como a gente fez no carnaval passado também. Tem a questão do protocolo Não Se Cale. Semana que vem a gente vai fazer mais uma capacitação lá no norte da ilha para outros estabelecimentos. Além disso, a gente está estudando um espaço dentro da passarela Negro Querido para receber denúncias de importunação sexual e de outros crimes, né? Em parceria com o Navit, com a Alies, que é a Liga das Escolas de Samba de Florianópolis. Precisamos falar sempre sobre esse tema. O que a Viviane trouxe é muito importante, a questão da vulnerabilidade química. Mesmo que essa pessoa consinta, diga sim, se ela está em estado de vulnerabilidade química, esse sim não é válido, esse consentimento não é válido, isso é crime, isso é estupro. Procurem ajuda. Meninos, por favor, a gente está evoluindo enquanto sociedade, então a gente já sabe que não é mais aceitável. E meninas, né, não sei, eu sempre tive isso comigo, não deixe outra amiga sozinha. Eu sempre tive isso comigo, né? Infelizmente a gente tem que dizer isso, queria não precisar ter que dizer isso, queria que a gente pudesse andar sozinha em qualquer lugar, com qualquer roupa, mas infelizmente ainda não é a nossa realidade. Então, assim, ajudem a cuidar uma das outras, né? Se alguém bebeu demais também, vamos se ajudar. Né, por um carnaval com respeito a todos, todas as pessoas, sem importunação sexual, sem assédio, a gente não precisa disso. Iona, queres dar um último recadinho também? Quero deixar só uma frase que, para todas as mulheres que passaram por isso, né, deixar bem claro que elas lembrem que, independente do que tenha acontecido, o abusador só tocou no corpo delas, ele não tocou na alma. Um corpo cicatriza, um corpo cura, um corpo renova. E quando isso acontece, a alma fortalece.
e a gente segue em frente. Ótimo. Obrigada, gente. Boa noite. Boa noite. Boa noite, obrigada, beijo. Beijo, adorei. Também.